Em gênero? Cadê gênero? Não tem. Ah, professora, não tem. Não tem. Eu não sei porque muita gente acha que tem, né? Gente, verbo, presta atenção. Verbo não tem masculino e feminino. Quando eu digo eu sou brasileira, eu sou, tá? Se eu digo eu sou, eu, Maria Elizabeth, é uma mulher, eu sou, eu sou. E se um homem diz, também, eu sou. Não tem masculino e feminino. Tem muita gente que pensa que tem, né? Não tem, gente, não tem nada a ver, tá? Verbo não flexiona em gênero. Porém, ele flexiona em outras coisas, né? Ele flexiona em outras coisas. A gente vai ver um por um, tá? As orações, os períodos, desenvolvem-se em torno de um verbo. O que era oração mesmo? Uma frase que tem verbo. A gente viu ontem, lembra? Período são várias orações, tá? Então, vamos ter verbos. Então, vamos falar de verbos. Olha só. Tudo que faz um verbo se flexionar. Número. Todo mundo já conhece. Todo mundo sabe que flexão em número é singular ou plural. Então, quando a gente tiver um sujeito na frase da gente, a gente vai ter o verbo no singular. Por exemplo, você, ele, ela, né? O verbo vai estar no singular. Ele é, você é, eu sou. E se tiver sujeito no plural, aí o verbo no plural vão ter vários sujeitos. Quando a gente tem vários sujeitos, o verbo precisa estar no plural. Nós somos, vocês são. Aqui tranquilo, porque a gente já conheceu o número, né? Sabemos o que é singular e o que é plural. Flexão em pessoa. Também todo mundo já conhece, né? Porque a gente já estudou isso aqui. Aqui é só para lembrar. Flexão em pessoa, primeira pessoa, quem fala? Só para a gente lembrar, lembra? Quem fala? Eu. Ou, no plural, nós. Primeira pessoa. Segunda pessoa, com quem se fala? Então, eu estou aqui falando com vocês aí, né? Segunda pessoa do plural. Tu e vós, todo mundo já sabe que a gente não vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar com você e vocês. E a terceira pessoa, de quem se fala? Estudo a gente já estudou, né? Hoje estamos falando de quem? Dos verbos, não precisa nem subir lá, né? Dos verbos, olha eles aqui, ó, os verbos, eles. Então, eu, primeira pessoa, falando com vocês, aí, segunda pessoa, sobre os verbos. Nenhuma novidade. Agora, vamos começar com coisas novas. Flexão em modo. Modo, gente, é a maneira. Maneira, forma, o jeito. Então, de que forma, de que maneira a gente vai se expressar na língua? Temos várias maneiras. Então, existem alguns modos verbais: indicativo, subjuntivo e imperativo. Vamos estudar aqui, neste curso, somente o indicativo, que indica realidade, tá? Ele indica realidade. Vou dar exemplo já já. Existe também o subjuntivo, que a gente não vai estudar. Eu vou explicar o que é, tá? Mas a gente não vai estudar. E o imperativo também a gente não vai estudar. Vou só dizer o que é, tá? Vamos lá, indicativo. Indica realidade. Então, é aquele, também a gente fala que é o modo da certeza. O modo da certeza. Então, por exemplo, no próximo final de semana, eu irei ao cinema. Tem um filme brasileiro muito bom. Já assisti, na verdade. Mas, enfim, vou de novo. No próximo final de semana, irei ao cinema. Professora, a senhora está prevendo o futuro? Não. A senhora está fazendo uma promessa? Também não.
mas eu estou dizendo algo que neste momento é certo para mim. É uma intenção de fato, tem intenção de verdade de ir. Então eu digo, irei ao cinema no final de semana. Eu passo uma certeza para quem está me ouvindo. A mensagem que eu passo é de certeza. Não deixei dúvida para ninguém. Falei, ó, final de semana irei ao cinema. Tá bom. Gramaticalmente falando, tá? Essa frase não tem dúvida nenhuma nela. Final de semana, irei ao cinema. Agora, se eu usasse o subjuntivo, que indica uma possibilidade, a gente chama ele de modo da incerteza também, né? Modo da dúvida. A gente chama ele de modo da dúvida. Por quê? Porque daí ele denota dúvida. Vai passar a dúvida. Por exemplo, talvez eu vá ao cinema no próximo final de semana. Talvez eu vá. Eu não tenho certeza. Talvez eu vá. Tá vendo? Agora sim, eu passei dúvida. Nem eu sei se eu vou, que dirá quem está me ouvindo, né? Não tenho certeza. Talvez eu vá. É outra conjugação. São outros tempos, outras conjugações, que vão denotar essa dúvida, essa incerteza, tá? Mas isso a gente não vai estudar. Também existe imperativo. O imperativo, a gente até utiliza ele sempre aqui, mas a gente não vai estudar. Então, ele indica a ordem, né? Pode ser uma ordem, um pedido, uma sugestão, um conselho, um convite, tem vários usos. Então, por exemplo, quando eu falo assim, desliguem os microfones, por favor. Desliguem é um pedido, é imperativo. Ontem, quando eu pedi o vídeo para vocês, estava escrito lá, faça um vídeo contando. Faça. Faça é imperativo. É um pedido. Quando a gente faz exercícios aqui, que tem enunciado, né? Complete as frases abaixo, blá, blá, blá. Complete. Imperativo. Passe as frases para o futuro. Imperativo. Passe. Tá? Então, a gente utiliza ele o tempo todo, né? Mas a gente não vai estudar. Eu vou falar uma frasezinha assim, sobre eles lá no final do curso. Tá? Mas é porque aparece nos textos, não é para a gente vai estudar. Formas nominais. O que a gente vai ver aqui? Infinitivo, a gente acaba vendo. Por quê? Porque o que é infinitivo? É o nome do verbo sem conjugação. Então, de qualquer maneira, eu vou falar dele. Falar, olha que infinitivo. É o nome do verbo. Sem conjugação. Quando a gente não está conjugando o verbo, ele está no infinitivo. O nome dele, tá? Participe gerúndio, a gente também não vai estudar aqui neste curso. Por quê? Porque a gente vai estudar somente tempos verbais simples. A gente não vai estudar tempos verbais compostos. E para se utilizar do particípio, do gerúndio, a gente teria que utilizar conjugação composta. Como, por exemplo, ele tinha saído, eu tinha falado. E a gente não vai fazer isso, tá? Gerúndio, acaba aparecendo umas situaçãozinhas, assim, algumas, com o verbo estar, tá? Então, por exemplo, ele está comendo. Mas a gente não vai trabalhar com o comendo. A gente vai trabalhar com o estar. Por isso que às vezes aparecem frases assim no nosso curso, tá? Mas o nosso foco é no estar. Até porque o comendo não muda nada. Ele fica ali do jeito que ele tá. Depois eu mostro isso para vocês, tá? Bom, então, resumindo aqui na flexão em modo, a gente vai trabalhar com indicativo, que daqui a pouquinho a gente vai estudar, tá? O que mais faz um verbo se modificar? O que mais modifica um verbo, né? Tempo. Então, flexão em tempo.
Então, tempos no passado. Para que servem os tempos verbais no passado? Para acontecimento anterior ao momento em que se fala. Então, ó, presta atenção. Acontecimento anterior ao momento em que se fala. Então, se eu estou aqui agora falando, né, eu quero contar, quero falar sobre alguma coisa que já aconteceu, eu preciso usar tempo passado. Verbos no tempo passado, né? Semana passada, eu visitei um amigo. Ontem eu comprei um sanduíche, sei lá, né? Tempos no presente. Para acontecimento simultâneo ao momento em que se fala. Tem outros usos que eu vou mostrar para vocês. Mas um deles é no momento em que se fala. Então, agora eu estou aqui com vocês. Neste momento que eu estou falando. Né? Tempos no futuro. Para acontecimento posterior ao momento em que se fala. Então, se eu vou falar sobre o próximo final de semana, eu vou usar futuro. Então, no próximo final de semana, eu irei ao cinema. Aqui é tranquilo, né? Acho que esse aqui é o mais fácil quando fala de verbo, né? Todo mundo já sabe que tem presente, passado e futuro, né? Flexão e aspecto. Duração da ação verbal com sentido incoativo. O que é isso? É quando o verbo vai denotar o começo de uma ação. Ele vai passar essa informação. Então, por exemplo, eu acho que fica legal que eu sempre falo da chuva, né? Começou a chover. Eu gosto de dar esse exemplo, porque eu já uso esse exemplo com todas as durações de ação verbal aqui, que vocês entenderem direitinho, tá? Começou a chover, tá? Ou iniciou a chover, tá? Começou a chover, tá? Imaginou aí a chuva? Começou a chover, tá? Então, eu passo a ideia de algo que se iniciou. O que iniciou? A chuva. Muito bem. Começou a chover. Duração da ação verbal com sentido cursivo. É o desenvolvimento da ação. Cursivo vem da palavra curso, que é o que a gente está fazendo aqui, não é? Desde o dia 12. Um curso. Ou seja, algo que se desenvolve, né? É um curso. Também sempre costumo contar aqui para vocês, para vocabulário, um rio. O rio tem seu curso. Qual é o curso daquele rio? Né? O rio tem um curso. O que é o curso do rio? É o caminho por onde esse rio se desenvolve até encontrar o oceano lá. Então, a gente fala, qual o curso desse rio? Ou seja, por onde ele se desenvolve? Tá? Curso. Então, duração da ação verbal com sentido cursivo é o desenvolvimento da ação. Então, lembra que eu falei que começou a chover? Muito bem, começou a chover. Aí, agora, no desenvolvimento aqui, eu posso dizer assim, está chovendo há 5 dias. Não, 3 dias, vai. Está chovendo há 3 dias. 5 dias é muita coisa, né? Está chovendo há 3 dias. Está chovendo. Então, desenvolvimento da ação. Né? Posso também falar que está chovendo há 2 horas, não tem problema, tá? Mas, se está chovendo, essa ação está em desenvolvimento. Depois temos a duração da ação verbal com sentido conclusivo, que a gente vai concluir a ação, né? É a conclusão da ação. Posso simplesmente dizer que parou de chover. Parou de chover. Ou posso dizer choveu. Olha que legal que é o choveu. Choveu, ele passa muita informação, né? Quando eu digo choveu, eu passo informação de que começou a chover, choveu, ficou chovendo e parou. Choveu. Não é legal a gente perceber como o verbo tem poder de passar informação? Tá? São só exemplos. Flexão em voz.
Também não vamos estudar tudo que está aqui. A gente vai estudar basicamente voz ativa. O que é voz ativa? É quando o sujeito, lá da frase da gente, que a gente chama de sujeito gramatical, é o agente da ação. O que significa que quando o sujeito é agente da ação? Vamos dizer que ele pratica a ação. Tá? Então, João trabalha todo dia. Quem que está praticando a ação de trabalhar? João. Né? E uma frase que eu sempre dou aqui também para dar exemplo. Ele, pode ser o menino, tá? O menino lê muitos livros. Tá? Então, vamos lá. O menino é o sujeito da nossa frase. O menino lê, do verbo ler, né? Ele lê muitos livros. Então, quem que pratica a ação de ler? O menino. É ele que lê os livros, certo? Muito bem. O menino lê muitos livros. Isso é voz ativa, tá? É um sujeito praticando a ação. Se eu fosse formar essa frase utilizando voz passiva, que a gente não vai trabalhar, por quê? Porque voz passiva precisa de verbo composto, né? Conjugação composta, tá? Então, a gente não vai trabalhar. Mas vou dar um exemplo. Na voz passiva, o que acontece? O sujeito gramatical, o sujeito da nossa frase, é paciente da ação. Não é agente, é paciente. O que é isso? Recebe ação, não pratica ação. Curioso, né? Vou fazer a frase para vocês. Ó. Então, vamos lembrar, primeiro, a frase da voz ativa, que é sujeito praticando ação, que é o que a gente vai fazer aqui no curso. O menino lê muitos livros. Agora, se eu fosse passar isso para a voz passiva, eu diria assim: muitos livros são lidos pelo menino. Nessa minha frase, muitos livros é sujeito da frase. Muitos livros são lidos pelo menino. Mas o livro está praticando a ação de ler alguém? Está lendo o menino? Não. Continua que o menino que lê o livro, certo? Muitos livros são lidos pelo menino, né? Só que nessa frase, muitos livros é sujeito. Mas é um sujeito que não pratica ação. Continua recebendo a ação. Tá? Mas a gente não vai estudar isso não, tá? A gente vai estudar voz ativa só. E existe voz reflexiva também. Voz reflexiva tem várias situações. Temos verbos pronominais, tem várias situações. Mas, vou dar um exemplo. O que acontece com a voz reflexiva? O sujeito da nossa frase é agente e paciente ao mesmo tempo. Ou seja, o sujeito pratica ação, mas também recebe ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo. Ele, pode ser ele, né? O menino, sei lá. Ele se cortou com a faca. Ele se cortou com a faca. Então, ele estava cortando alguma coisa, por exemplo, cortando legumes para fazer uma sopa, sei lá. Estava na cozinha cortando tomate, tá? De repente, se cortou. Então, ele praticou a ação de cortar e ele mesmo recebeu a ação de cortar. Ele se cortou. Cortou a ele mesmo, né? É um exemplo de voz reflexiva. Tá? Tem inúmeros, tá bom? Só para vocês compreenderem essa tabelinha aqui. Então, resumindo, o que a gente vai estudar? Indicativo. Mesmo assim, não são todos os tempos verbais, são só 4. Indicativo e voz ativa, tá? Agora vamos ao indicativo. O que é modo indicativo? O indicativo, vamos resumir aqui para vocês. Resumir não, só situar. Indicativo, gente, são aqueles tempos verbais básicos,
Não tem esse nome, tá? Mas é básico. Aquele que você primeiro aprende em qualquer língua, para você falar seu nome, falar o que é a realidade, né? Falar o presente, o passado, o futuro. A gente fala, né, popularmente, tempos básicos, tempos verbais básicos. Que vocês já usam o tempo todo, tá bom? Só que agora eu vou dar nome para eles e mostrar usos, tá? Mas vocês já usam isso, tá bom? Então, o que é o modo indicativo? Indicativo é usado para transmitir uma ação certa e precisa. Esse certa aqui é de certeza, tá? Lembra que eu falei? Qual foi o exemplo que eu dei? No próximo final de semana, eu irei ao cinema. É certeza. A minha intenção nesse momento é essa. Tenho certeza. Né? Mas não é previsão de futuro, não é promessa. Mas é o que eu pretendo fazer. É certo isso. Tá? Por certo e precisa. Tá? Não deixa dúvida nenhuma. Tá? Então, olha só. Indicativo é usado para transmitir uma ação certa e precisa com possibilidade real de realização no tempo passado, presente ou futuro. O que é possibilidade real de realização? Professor, entendi nada isso aí. Possibilidade real de realização é que realmente a minha intenção, né, de ir, por exemplo, ao cinema, a possibilidade disso acontecer é 100%, é real. A possibilidade de se realizar, ó, possibilidade real de realização. A possibilidade de se realizar é 100%. Eu não tenho dúvida nenhuma. Irei ao cinema. Amanhã estaremos aqui às 7 horas novamente. Certeza. Ai, professor, mas e se acabar a luz? Se acabar a luz depende de mim, né? A minha intenção é estar aqui às 7 horas da manhã novamente. É real. Agora, lógico, não é previsão de futuro, não é promessa. Né? Não sabe o que pode acontecer no meio do caminho aí. Mas não é isso. Quando a gente faz uma frase utilizando o indicativo, a gente passa a informação certa, sem deixar dúvida nenhuma. Agora, se eu dissesse, né? Talvez eu vá ao cinema. Ainda não sei se eu vou para o cinema, se eu vou passear em outro lugar, se eu vou visitar um amigo. Aí é dúvida, né? Aí eu passei um monte de dúvida. Não sei nada ainda. Talvez eu vá. Aí é outro modo. O modo indicativo é irei. Trabalho todos os dias. Ontem eu comprei uma pizza. Não tem dúvida nenhuma nessas frases. A construção delas não passa dúvida nenhuma. É disso que a gente está falando, tá? No modo indicativo, portanto, o enunciador, que é aquele que está passando a mensagem, né, considera que, sem dúvida, o que está expressando, né, o que está dizendo, a mensagem que está passando, né, é real e verdadeiro. Professora, é verdadeiro no sentido de é mentira ou verdade? Não. É real e verdadeiro no sentido no sentido gramatical, da construção da frase. Quando eu digo assim, trabalho todos os dias, ou ontem comprei uma pizza. Será que a professora está falando a verdade? Gente, não é sobre isso. Não é sobre moral. É sobre gramática. Então, eu estou dizendo, quando a gente forma a frase desta maneira, a gente passa para o outro uma informação certa, sem deixar dúvida nenhuma. Agora, se a pessoa está falando a verdade ou não, é outra história, no sentido moral, tá? Aqui é real e verdadeiro no sentido certo e preciso, tá? Dessa maneira, ao dizer, por exemplo, que a humanidade caminha para a sua extinção, o enunciador dessa oração está afirmando algo. Não é uma hipótese, pois ele tem certeza do que diz.
Então, professora, mas a gente precisa acreditar nele? Claro que não. Mas quando ele diz isso, passa a informação de que para ele isto é real, isso é certo. Mas é o que ele pensa. E tá tudo bem. Certo? Porque a frase está construída de maneira que passa a informação certa, não deixa dúvida nenhuma do que ele pensa. Agora, não significa que o que ele pensa está certo. É bonito, eu gosto, concordo. Isso é outra história, tá? Mas é a maneira, tá bom? A maneira de se expressar. É o modo indicativo. São as conjugações que a gente vai aprender. E agora eu vou mostrar para vocês os tempos verbais que a gente vai estudar aqui nessas semanas, essas 4 semaninhas aqui. Presente. Presente do indicativo. O presente do indicativo, vamos ver 3 usos, tá? Indica que a ação ocorre no momento da sua narração, é um uso. Indica também uma ação habitual ou um estado permanente. Vamos ver. Momento da sua narração. Exemplo, agora eu estou na academia. Então, imagina que eu estou na academia, estou lá na esteira, sei lá, correndo lá, andando, sei lá. Aí alguém liga. Onde você está? Agora eu estou na academia. No momento que eu falo, né? Momento da narração. Tá? Presente. Ação habitual. É uma das maneiras que a gente mais usa o presente, é para ação habitual. Fala do dia a dia da gente, né? Então, o que é ação habitual? É toda ação que a gente faz com habitualidade. O que é habitualidade, professor? Frequência. Tudo que a gente faz com frequência. Faz ou não faz, né? Porque pode ser tudo negativo aqui também. Eu posso dizer que agora eu não estou na academia, tá? Tanto faz, né? Negativo ou afirmativo, tá? E aqui, ó, ação habitual. Frequência. Tomo banho todos os dias. Tem frequência? Tem. Todo dia. Professor, tem que ser todo dia a frequência? Não. Tem que ter frequência. Pode ser de 10 em 10 minutos. Pode ser de meia em meia hora. Pode ser de ano em ano, de mês em mês, semana em semana, não sei. Mas tem que ter frequência. Faço compras todo final de semana. É todo final de semana? É. É frequência? É. Então, eu faço compras. Presente. Viajo para o Rio de Janeiro todo ano. Mentira, mas podia ser, né? Todo ano. É todo ano? É todo ano. Demora um ano, mas todo ano você vai? Todo ano. Tem frequência? É. Então, como eu digo isso? Eu viajo para o Rio de Janeiro todo ano. Sempre que for frequência, no momento atual, né, na atualidade, porque tem no passado também, tá? Mas sempre que for frequência no presente, não importa qual é a frequência. Pode ser de mês em mês, de 10 anos, de 10 em 10 anos, não importa, gente. É frequência? É presente. Tá? Estado permanente. Estado permanente não era o verbo ser, professora? O verbo ser também denota estado permanente, mas ele não é o único que faz isso. Meu filho adora viajar. É como ele se sente com relação a viagens, permanentemente. É a maneira com que ele se sente. Um adora viajar, o outro gosta de alguma coisa, gosta de futebol, o outro não gosta de feijoada, o outro adora carnaval. São estados permanentes. Um tem facilidade para aprender alguma coisa lá, sei lá, informática, não sei, línguas. É a maneira que ele né, é permanentemente aquilo com ele, um estado permanente. Tá? A gente denota isso, né? Agora, meu filho adora viajar.
Mas ele está viajando agora? Não sei, gente, não é isso que eu falei. A informação que eu passei aqui, ó, não é se ele está viajando ou não está viajando. Né? É que ele adora viajar, é um estado, é como ele se sente com relação àquilo. Nesse caso, né? Tá? Então a pessoa gosta de carnaval. Tá bom, ela gosta, mas não significa que ela vai no carnaval todo ano, não significa que ela assiste carnaval o tempo todo. Ela gosta. O outro gosta de futebol, mas ele joga futebol todo dia? Nem joga, mas ele gosta de assistir. Mas assiste todo dia? Não sei, não precisa saber disso. Só estou dizendo que ele gosta de futebol. Então a gente usa o presente para isso também. Tem mais usos o presente? Tem. Mas a gente só vai estudar esses três, até para não confundir vocês com outros tempos aqui, tá? A gente foca no que cai na prova, né, no que vocês precisam para fazer a redação, tá? Então esse foi o presente. Agora vamos para o passado. Pretérito perfeito. Eu sei, é um nome difícil de falar, né? Pretérito perfeito. Porque é uma palavra que a gente não usa muito no dia a dia. Mas, o que significa pretérito? Significa passado. É uma palavrinha que significa passado. Posso usar no meu dia a dia? Pode. A gente não usa muito, né? Quando a gente vai falar a palavra, né? Quando a gente fala passado. No passado, né? Pretérito é mais usado assim, ó. Pode ser usado. Não é muito usado, tá? Quando você fala assim, a pessoa vem falar um assunto com você, aí você fala, esse assunto, eu não quero mais falar sobre isso. Isso já é um assunto pretérito. Ninguém fala assim, né? Aí fala, é um assunto passado, um assunto que já foi, né? Pode usar? Pode. Mas ninguém usa, né? No dia a dia, ele ficou mais pro tempo verbal mesmo, tá? Mas é uma palavra que existe, tá bom? Então, pretérito significa passado, tá? E o nome deste tempo aqui é pretérito perfeito. O pretérito perfeito do indicativo indica uma ação momentânea determinada no tempo. Presta atenção. Tá vendo esse uma aqui? Tá vendo como eu tô deixando bem destacadinho aqui? Porque é isso aqui que é a regrinha básica do pretérito perfeito. O pretérito perfeito do indicativo indica uma ação. Uma ação no passado. Uma ação momentânea. Vamos entender o que é isso? Gente, uma ação, ela acontece em um momento, concorda? Que uma ação, ela precisa acontecer em um momento. Uma ação não pode acontecer em dois momentos. Porque senão são duas ações. É uma ação. Então, é claro que é uma ação momentânea. Determinada no tempo. Por quê? Porque normalmente, com o pretérito perfeito, a gente vai dizer quando. Determinado no tempo. Quando? Ontem, ano passado, dia 23 de agosto, mês passado, sei lá, vou dizer quando. Determinado no tempo. Vamos lá. O pretérito perfeito do indicativo indica uma ação momentânea determinada no tempo. Ou seja, lembra do ou seja? A gente vai explicar agora a mesma coisa com outras palavras, né? A ação ocorreu em um momento específico do passado. Se ela aconteceu em um momento, é porque foi uma ação. Essa é a regrinha fácil para todo mundo usar esse pretérito perfeito aqui. Tem outros usos que a gente vai ver? Tem, gente. Tem muita coisa na língua. Mas a regra básica dele é essa. A gente está falando sobre uma ação que aconteceu no passado. Não significa que seja a única ação da vida da gente. Pode ser também. Depois eu falo disso mais semana que vem, tá? Mas não precisa ser.
Mas eu estou contando, a hora que eu estou passando a informação, né? Quando eu vou contar alguma coisa para alguém, eu quero falar sobre um momento específico, eu vou usar esse pretérito perfeito. Exemplo. Ele visitou seu irmão no hospital na segunda-feira passada. Então, na segunda-feira passada é o tempo determinado aqui, ó. Quando? Segunda-feira passada. Ele visitou. Significa que ele foi uma vez só. Por isso, o tempo verbal, o pretérito perfeito. Ele visitou seu irmão no hospital. Segunda-feira passada. Nossa, mas ele visitou o irmão dele uma única vez na vida dele? Não, não foi isso que eu falei? O que eu falei? Que na segunda-feira passada, ele visitou seu irmão. Estou contando sobre esta vez, sobre este momento, sobre esta ação. Então, eu estou dizendo que ele visitou seu irmão no hospital na segunda-feira passada. Não significa que foi o único dia na vida dele. Tá? Ele pode ter visitado o irmão várias vezes na vida, mas agora ele está falando sobre este momento específico. Ele vai falar, ele visitou seu irmão no hospital na segunda-feira passada. Comprei minha casa no ano passado. Uma ação só de comprar. Comprei. Quando? Ano passado. Ontem eu vi sua mãe no supermercado. Ai, professora, cada coisa. Tô brincando, gente. Lógico que eu não vi sua mãe no supermercado, mas imagina se eu tivesse visto. Eu chegava aqui e falaria assim, ó. Ontem eu vi sua mãe no supermercado. Tô lá fazendo minha compra, de repente vi sua mãe. Uma vez. Ontem. Tá? Guarda essa informação da mãe aí, que eu já volto aí. Tá bom? Além do pretérito perfeito, nós vamos estudar também o pretérito imperfeito. Bem diferente, vamos ver. O pretérito imperfeito, do indicativo, indica que a ação ocorria no passado, claro, porque pretérito é o quê? É passado, né? Então, o pretérito imperfeito de indicativo indica que a ação ocorria no passado, porém, olha só, de forma repetitiva ou duradoura, não limitada no tempo. Também pode indicar ação habitual no passado. Vamos entender? Gente, forma repetitiva. Se a ação se repetiu no passado, pretérito imperfeito. Não foi uma única vez. Eu estou contando agora sobre um período, porque a ação se repetiu. Quantas vezes, professora? Não interessa. Não interessa. Pode ser que ela tenha se repetido por 10 anos, por 50 anos, por um mês, por uma semana, não importa. A ação se repetiu no passado? É pretérito imperfeito. Ação habitual no passado. Ação habitual não é frequência? Que a gente vê lá no presente? Tomo banho todos os dias? Todo ano viajo para o Rio de Janeiro? Não é frequência? Frequência é porque acontece mais de uma vez, certo? Isso não é frequência. Né? Frequência no passado. Se repetiu, né? A ação se repetia. É como se a gente falasse assim, eu costumava fazer alguma coisa. É o pretérito imperfeito. Eu tinha o hábito de fazer isso. Agora não tenho mais. Porque se eu ainda tenho o hábito, é presente. Vamos pensar no banho? Tomo banho todos os dias. Isso é presente. Tá? Tomo um banho todos os dias. Tá? Aí eu vou usar o pretérito imperfeito, é a habitualidade no passado. Aí eu digo assim, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu tomava 2 banhos todos os dias. Quando eu digo isso, eu passo a informação do que eu fazia,
Mas também eu informo, né, com essa frase, que hoje não é mais assim. Que quando eu morava no Rio de Janeiro, eu tomava banho todos os dias, 2 vezes por dia. Hoje, eu tomo um banho todos os dias. Hoje a habitualidade é diferente, mas era de outra maneira, né? Então, o pretérito imperfeito, ele é habitualidade, frequência, no passado. Por quê? Porque a ação se repetiu. Exemplos. Eu sempre via sua mãe no supermercado. Bem diferente de eu vi sua mãe ontem. Eu vi sua mãe foi ontem. Agora, eu sempre via. Sempre, gente. Sempre não pode ter sido uma vez só. Sempre é muitas vezes. Então, quando eu falo isso aqui também, ó, eu falo assim, ó, eu sempre via sua mãe no supermercado. Hoje eu não vejo mais. Tá tudo bem com a sua mãe? Mudou? Pra onde ela foi? Mas eu sempre via a sua mãe. Toda vez que eu ia no mercado, eu via a sua mãe. Faz tempo que eu não vejo ela. Por quê? Porque eu via. Se eu ainda vejo, né? Se hoje eu ainda vejo, eu falaria que eu vejo. É presente. Sempre que eu vou ao mercado, eu vejo sua mãe. Isso é presente. Agora, quando eu falo eu sempre via, significa que eu não vejo mais. Sempre via sua mãe no supermercado. Quando? Não importa, gente. É passado. Não importa quando. Eu posso até falar, quando a gente morava e tal, sei lá. Mas não precisa. Não tem o tempo, ó. Não limitado no tempo. É completamente diferente o uso, tá vendo? Ele pegava 2 ônibus para ir trabalhar. Passa a informação de que hoje não é mais assim. Ele pegava 2 ônibus para ir trabalhar. Hoje, ele vai trabalhar de carro, porque ele comprou um carro. Professora, muita gente tem essa dúvida, né? Professora, é passado longe e passado pertinho? Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a ação. É de uma ação que você está contando? Ou é de uma ação que se repetia? Vou dar exemplo. Presta atenção. Pretérito perfeito, tá? Uma ação. Sei lá, vou chutar aqui, tá? Em 1997, faz muito tempo. Em 1997, eu fui em um show. Ou eu vi sua mãe em um show. Para vocês usar o mesmo verbo aqui, tá? Eu vi sua mãe em um show. Lá em 1997. Viu? É longe. E daí? Não importa que é longe. É uma única ação. Pretérito perfeito. Agora, esse aqui, ó. Ele pegava 2 ônibus para ir trabalhar. Até ontem. Até ontem. Ontem tá pertinho da gente, não tá? Passado bem pertinho. Até ontem, ele pegava 2 ônibus para ir trabalhar. Desde quando, professora? Não sei e não interessa. Pode ser que ele tenha feito isso por 10 anos, por um mês. Eu sei que até ontem, ele pegava 2 ônibus para ir trabalhar. Era essa a frequência dele, a habitualidade dele. Todo dia ele pegava 2 ônibus. Mas hoje, ele foi de carro. Porque ele comprou um carro. Eu trabalhava de segunda a sexta, das 8 às 18. Trabalhava de segunda a sexta. Hoje, eu trabalho de segunda a sábado. Tá vendo? A habitualidade mudou. A habitualidade no passado e a habitualidade no presente. Então, esse aqui é meio que, vamos dizer assim, eu costumava fazer. Costumava ser assim. Hoje não é mais. Tá? E por que costumava? Porque tinha habitualidade. A ação se repetiu. E não importa por quanto tempo. Tá vendo como é completamente diferente? O outro é limitado, a gente diz quando, e foi uma única ação. Aqui não. Aqui a ação ficou se repetindo no passado. Tá? E futuro. O futuro é novo para muitos de vocês aí, hein?
O que acontece com o futuro? No futuro da prova, que eles querem, é esse aqui. A gente chama de um futuro formal. Mas não é um futuro formal. Ele não tem esse nome, tá? A gente fala só para diferenciar daquele que todo mundo usa todo dia, tá? Mas esse futuro aqui, ele tem um único verbo. Porque a gente aqui está trabalhando com conjugação simples. Vou ler e eu explico. Futuro do indicativo indica que a ação ocorrerá no momento futuro. Pode indicar um momento definido ou um momento incerto no futuro. Aqui não importa se é uma ação só que eu estou contando, ou várias ações, é futuro. É isso aqui, tá? Do momento que eu estou falando para frente já é futuro. Daqui 30 segundos, futuro. Daqui 1 minuto, futuro. Daqui 10 anos, futuro. Tá? A transportadora ainda não sabe quando chegará a encomenda. Eles virão no voo das 10 horas. Farei minha lição de casa amanhã. Ó. Previsão de futuro? Não. Promessa? Também não. O que é isso aqui? Intenção real. Intenção real. Então, quando eu digo farei minha lição de casa amanhã, tenho intenção de verdade de fazer a minha lição de casa amanhã. Se eu vou fazer, se eu vou fazer outra história. Mas quando eu estou falando isso, a minha intenção é fazer. Então, a possibilidade disso acontecer é 100%, né? Aí a perguntinha que vem, né? Professor, eu posso falar vou fazer? Pode continuar falando, mas na prova, eles não querem vou fazer, não. Por que eles não querem vou fazer? Presta atenção. Vou fazer são 2 verbos. Vou fazer, conjugação composta. E a gente não vai trabalhar com conjugação composta. Segunda coisa, eles querem que vocês conjuguem verbos, né? Então, quando a gente usa vou fazer, vou trabalhar, vou estudar. Estou conjugando nada, né? Conjuguei o verbo ir, que é eu vou. E o resto não conjugo mais nada. Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou comer, eu vou dormir, eu vou dançar. E esses verbos aqui, ó, são os verbos de ação. Quando eu digo eu vou trabalhar, o que eu vou fazer? Trabalhar. Então, eu trabalharei. Quando eu digo que eu vou comer, o que eu vou fazer? Comer. Esse é o verbo de ação. Então, eu comerei. Por que eles querem isso? Porque eles querem que vocês conjuguem o verbo de ação. Além disso, é conjugação simples. Um único verbo. Tá? Então, na vida, podemos continuar falando aí? Eu vou fazer, eu vou trabalhar, vou comer? Pode. Mas na prova, quando o exercício pedir, passe as frases para o futuro, é esse futuro aqui que eles querem. Ai, professor, difícil, né? Não é difícil. Presta atenção, uma informação importante. A conjugação do futuro formal, né? Esse futuro aqui, é a conjugação mais fácil que a gente vai estudar. Dessas 4 aqui, futuro é a mais fácil, mesmo. Vou mostrar hoje e daqui para frente vou mostrar. Vou provar para vocês isso. É verdade. É nova. É nova para muitos de vocês aí. Ai, professor, eu nunca vi isso aqui, primeira vez. Tudo bem. Pode ser uma novidade mesmo. Mas não é difícil. Não é que não é difícil. É fácil. Tá? É a mais fácil dessas 4 que a gente vai estudar aqui. Tá? Viram quanta coisa? Mas não terminou, não. Olha só. Além de tudo isso que faz um verbo se modificar, né? O modo que a gente está estudando, os tempos que a gente vai trabalhar, eu só indiquei aqui para vocês, tá? A gente não está... Estou só indicando. Vamos estudar isso, ó. Ainda não estamos trabalhando em cima disso. Estou só mostrando, ó. Vamos falar disso, tá?
Daqui a pouco a gente vai voltar e vocês vão ver que ainda existem verbos regulares e verbos irregulares. E daqui a pouco a gente vai começar com as conjugações, tá? E esses tempos, a gente vai falar o tempo todo, dando exemplos, tá? De uso no presente, pretérito, no futuro, etc. Tá bom? Por enquanto, só situando vocês aqui. Já já a gente volta para continuar essa história aqui. Deixa eu ver vocês aí. Alexia, tenta fazer essa pergunta rapidinho. Deixa eu ver. Eu respondo na volta qualquer coisa. Fala, Alexia. Oi. Então, olha só. Hoje, a gente vai estudar os verbos regulares, tá? E amanhã, verbos parte 2, estudaremos os verbos irregulares, tá bom? Então, olha só. Verbos regulares. Por que eles chamam regulares, né? Porque eles têm regras. Os irregulares não tem, não é igual, tá? É diferente. Então, verbos regulares têm regras. Olha só. São verbos que não apresentam alterações no radical em sua conjugação e que admitem as terminações próprias de sua conjugação. O que é isso? Vou traduzir isso aqui, tá? É muito fácil, na verdade. Eles explicam de uma forma tão complicada, né? Mas é muito fácil. Verbo regular, temos 3 tipos, tá? A única dificuldade aqui é essa, são 3 tipos. Terminados em ar, terminados em er, terminados em ir. Os verbos em português terminam em ar, er, ir, né? Or, eventualmente, tá? E os regulares, eles têm regras para os verbos terminados em ar, er, ir, tá? Então, são 3 tipos. E o que ele fala aqui, ó? Não apresentam alterações no radical. Radical é a raiz do verbo. E nos verbos regulares, não apresenta alteração. Ou seja, a raiz é sempre a mesma. A gente vai aprender aqui a encontrar a raiz, é muito fácil, tá? A gente vai aprender a encontrar a raiz. Depois, quando a gente encontra a raiz do verbo, a gente vai usar essa raiz para conjugar todos os tempos verbais que existem para aquele verbo. Todos os tempos verbais, todos os modos verbais, tudo. Aqui a gente vai estudar 4 tempinhos só. Presente, passado, futuro. Mas quando a gente encontra a raiz de um verbo regular, a gente utiliza essa raiz para conjugar todos os tempos que existem para aquele verbo. Tá? Então, a raiz é sempre a mesma. Por isso que ele fala, não apresenta alteração. E também diz aqui que admitem, né, as terminações próprias. O que é isso? Os verbos regulares, a gente vai aprender hoje, esses 4 tempos, as terminações próprias, terminaçõezinhas para eles. E serão sempre as mesmas, tá? Só que, como eu falei, temos 3 tipos de verbos regulares. A gente vai aprender 3 situações, tá? Mas olha aqui, ó. Verbo sonhar, por exemplo, tá? Para encontrar a raiz do verbo sonhar, o que a gente tem que fazer? Tirar as 2 últimas letras do nome do verbo. As 2 últimas letras do nome do verbo. No caso do verbo sonhar é ar. Tira fora esse ar aqui. O que sobrou? A raiz. Então, com esta raiz aqui, a gente vai conjugar todas as pessoas e todos os tempos verbais do verbo sonhar. Terminação, o que é? Isso aqui, ó. O, por exemplo. Eu sonho. Esse o aqui é a terminação própria para os verbos regulares terminados em ar, er, ir, no caso, tá? Para a pessoa eu, o. Sempre será a mesma terminação? Sempre será a mesma terminação. Porque são terminações próprias, tá? Então, os verbos regulares têm essas regrinhas. E aí eles se repetem o tempo todo, tá? Então, resumindo, a gente aprende 3 verbos, né? 3 verbos e suas conjugações, né? Um terminado em ar, um em er
com ir, e a gente consegue conjugar todos os verbos regulares. Aprendendo um de cada. Por quê? Porque vai se repetir, tá? Vou mostrar isso para vocês, vai estudar isso hoje, tá? Os verbos irregulares, a gente vai estudar amanhã, como eu disse. Então, esta página que eu vou pular, porque amanhã a gente vai ver a mesma página, tá? Na aula de amanhã. Então, olha só. Verbos regulares, tá? Então, vamos a eles. Verbo falar. Poderia ser qualquer um, tá? Poderia ser morar, viajar, gostar, andar, sei lá, tá? Cantar, dançar. Tem um monte de verbo regular terminado em ar. Tá? A gente vai ver o falar, a gente vai aprender a conjugar este verbo e saberemos conjugar todos os verbos regulares terminados em ar. É tudo igual, tá? Então, primeira coisa que a gente faz quando encontra um verbo regular, a gente vai tirar as duas últimas letras do nome do verbo. Ar. Tirou fora o ar, o que sobrar é a raiz. Não importa o tamanho do verbo. Tirou as duas últimas letras. O que sobrar é a raiz. Tá? No caso do falar, sobrou isso aqui, ó. Falo. Né? Então, pode ver que a tabela inteira começa com falo. Porque é a raiz do verbo. Precisa estar lá. Agora vamos às conjugações. Anota aí. Primeira regrinha dos verbos regulares. Primeira pessoa do singular. Sou eu, né? Aqui, ó. Primeira pessoa do singular. Eu. No presente. Sempre terminará em o. Essa é a primeira regra. Tá? Eu falo. Eu falo, eu gosto, eu moro, eu viajo, eu canto, eu danço, etc. Tá? Ele, ela, você e a gente. Que engraçado esse celular. Aconteceu isso hoje também. Só um detalhe, coisa estranha aqui. Quando eu entrei agora na chamada de novo, ele voltou a ter som. Tá muito louco isso, né? Eu, hein? Deixa eu tirar do som já do celular. Bom, vamos lá. Voltando para cá. Eu falo. Ele, ela, você e a gente lembra que tem a mesma conjugação, né? Ele, ela, você e a gente. Fala. Vamos dizer que segue o nome do verbo, tá? Falar. Então, ele fala. A gente também fala. Nós falamos no presente e, ó, falamos no passado. É a segunda regrinha das conjugações aqui. Nós, nos verbos regulares, sempre terá a mesma conjugação no presente e no pretérito perfeito. Como é que a gente vai saber se é presente ou pretérito perfeito? Pelo contexto. Todo dia nós falamos com ele. Ontem nós falamos com ele. Todo dia nós falamos presente, habitualidade. Ontem, passado. Ontem nós falamos com ele. Tá? É a mesma conjugação, ó. Nós falamos no presente, falamos no passado. Tá? Isso nos verbos regulares. Eles, elas e vocês é plural. Por isso que era importante saber as pessoas, conhecer primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, né? Porque, ó, eles, elas e vocês é plural. Plural do quê? Plural de ele, ela e você, né? Então, se ele fala, eles falam. Falam. É plural. Então, aqui eu só acrescento um M, ó. Eu uso esse fala aqui, né? Do ele. Só que eles é plural. Então, falam. Aqui nos verbos, a gente não usa S para formar o plural. No substantivo, a gente usa, né? Um menino, dois meninos. Nos adjetivos também.
né? Um carro novo, 2 carros novos. S. Aqui não. Nos verbos a gente usa M para formar o plural. Então, ele fala, eles falam, com M, tá? Ontem eu falei com o João. Ele, ela e você falou com o João também. A gente também falou, nós falamos e eles falaram. Falaram. Tá vendo o risquinho aqui? Tá vendo que é sublinhadinho aqui? Tem um risquinho embaixo de lá, né? Por quê? Para mostrar para vocês onde é a sílaba forte. Lembra que eu mostrei para vocês lá? Pais, país. Lembra? Sílaba forte. Aqui a sílaba forte está no lá. Falaram. Falaram. Aquele M ali tem som de O? Aqui, ó. Falaram. Tem. Mas é um O muito suave. Por quê? Porque a sílaba forte está antes. Não está lá no M. Aqui antes, ó. Falaram. Tá? Depois eu falo disso daí. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito a gente usa para dar exemplo. Por exemplo, né? Antigamente. Quando eu era criança. Até ontem. Antes da pandemia. Por quê? Porque a gente tem que mostrar períodos. Períodos no passado. Né? Tá? Então, vou usar aqui antigamente, quando era criança, tá? Então, olha só. Antigamente, eu não falava muito com o João. Ele e você também não falava muito com o João. A gente também não falava, nós não falávamos, eles não falavam. E olha só. Normalmente, a pessoa eu aqui, ó, primeira pessoa do singular, eu, tem conjugação própria. Quem que falo? Só eu que falo. Quem falei? Só eu falei, né? Porque você falou, ele falou, certo? Mas no pretérito imperfeito, eu, ele, ela, você e a gente tem a mesma conjugação. Eu falava, ele falava, ela falava, você falava e a gente também falava, tá? Sempre. Futuro. Falei que era fácil, não falei? Vou mostrar agora para vocês. Futuro, que cai na prova. Como é que vai formar esse futuro? A gente vai pegar presta atenção, a gente vai pegar o nome do verbo inteirinho, ó, falar, tá? E vai escrever o nome do verbo, falar. Depois que eu escrever o nome do verbo inteiro, eu vou colocar a terminação do futuro. Ei, a, com acento, tá? Esse a tem acento. Emos, ão. Tem que decorar ei, a, emos, ão? Tem. Mas é só isso que vocês precisam fazer. Decorar ei, a, emos, ão. Por quê? Porque essa terminação do futuro é para todos os verbos. Todos regulares, professor? Não, todos. Todos os verbos. Regulares e irregulares também. É essa a terminação do futuro. Ei, a, emos, ão. Tá? É só isso. Pega o nome do verbo inteiro e coloca a terminação. Tem uma exceção que eu vou mostrar amanhã para vocês. Tá? Mas as terminações são as mesmas. Tem uma exceção no jeito de formar, tá? Mas as terminações do futuro, ei, a, emos, ão. Então, hoje é para tomar banho, vai tomar banho antes de dormir? Fica lá, ao invés de ficar cantando uma música hoje, canta lá, ei, a, emos, ão, no chuveiro, para decorar. Ai, professora, não vou fazer isso não. Mas decore, então, de outra maneira, mas decore, tá? Falarei, falará. Então, vamos lá. Amanhã eu falarei com o João. Ele, você falará com o João. A gente falará,
Nós falaremos, e eles, elas e vocês falarão. Tá vendo que agora é um O de verdade aqui? Não é um M querendo ser O, é um O real. Então, falarão. Como é que era o outro lá, professor? Falaram. Falarão. Daqui a pouco eu vou falar disso, tá? Bom, esse foi um verbo regular, terminado em ar. Tudo que está em amarelinho aqui, ó, terminação própria, tá? Será sempre a mesma, tá bom? Qualquer verbo regular, terminado em ar, tá? E agora vamos para um verbo regular, terminado em er. Comer, receber, tá? Etc. Primeira coisa que vamos fazer, vamos tirar as duas últimas letras do nome do verbo para encontrar a raiz. Encontramos a raiz com. Escrever com, todo lugar, né? Primeira pessoa, eu, no presente, verbo regular, terminação, o. Sempre. Ele, ela, você e a gente, segue o nome do verbo. Comer, ele come. A gente come. Professora, a gente pode falar come, né? Com som de I? Pode, mas tem que lembrar que escreve com E, né? Ele come. Ele come muito, né? Aquele menino come muito. Come. Mas é ele, tá? Nós comemos no presente, nós comemos no passado. Porque nos verbos regulares, primeira pessoa do plural nós, tem a mesma conjugação no presente e no pretérito perfeito. Eles, elas e vocês é plural. Plural de ele, ela e você. Então, se ele come, eles comem. Acrescenta o M lá, tá? Para formar o plural. Pretérito perfeito. Ontem eu comi uma pizza. Ele, ela e você comeu uma pizza também. A gente também comeu, nós comemos. E eles, elas e vocês comeram uma pizza também. Comeram. Comer. Comeram uma pizza também. Pretérito imperfeito. Quando eu era criança, eu comia muita amora. Porque amora é uma fruta. Eu comia muita amora. Eu comia, ele, ela e você também comia, a gente comia, nós comíamos, e eles, elas e vocês comiam. É o plural, ó. Comia, comiam. Acrescenta o M. Ah. Futuro. Vamos pegar o nome do verbo, escrever o nome do verbo todinho, inteirinho, e depois em a emoção. Amanhã comerei, vou comer pizza amanhã de novo não. Amanhã comerei uma banana, sei lá, bem melhor. Ele, ela e você comerá também. A gente comerá, nós comeremos, eles, elas e vocês comerão. Comerão uma banana também. Certo? Verbos regulares terminados em er, são essas terminações aqui, tá? E agora vamos para um verbo regular terminado em ir. Tá vendo? Essa aqui é a dificuldade dos regulares, eles têm 3 tipos, né? Tá bom? Mas, sabendo esses 3, conjugamos qualquer verbo terminado nada, regular, tá? Qualquer verbo regular. Primeira coisa que vamos fazer, tirar as duas últimas letrinhas do nome do verbo para encontrar a raiz. Tira fora aquele R, o que sobrar é raiz. A raiz do verbo partir é parte. O que é partir? Partir pode ser sair, ir embora, pode ser quebrar. Quebrar no sentido, ó, lápis, tá? Um lápis, alguma coisa dura assim, quando a gente quebra, a gente parte. Ah, ele partiu o lápis em 2, ele quebrou o lápis em 2.
tá? Quebrar pode ser dividir, pode ser cortar. A gente fala, vou cortar o bolo, vamos partir o bolo, tá? Pode ser dividir o bolo, pode ser cortar o bolo. Tem alguns usos aí o verbo partir, tá? Regrinha dos verbos regulares, todo mundo agora já sabe. Primeira pessoa do singular eu, no presente, sempre terminará em o. Eu parto. Agora, presta atenção agora, porque olha só, que situação aqui, ó. Ele, ela, você e a gente parte, mas é com E. Ai, professor, por quê? Por quê? Boa pergunta, né? Mas olha só, vou dar uma notícia boa, é boa e ruim, né? Mas é uma notícia boa. Os verbos terminados em ir, em alguns momentos, vocês vão perceber que eles copiam, eles copiam o uso dos terminados em er. Eles têm a mesma terminação. Então, em algumas situações aqui, o verbo partir acompanha as terminações, as conjugações dos terminados em er. Isso acontece bastante com eles, tá? Em alguns momentos eles são iguais, tá? Nesse caso aqui, ó, acontece isso. Ele come, ele parte. Tá? É bom e ruim, né? É bom porque a gente aprende uma só, já sabe os dois. Mas, ao mesmo tempo, precisa lembrar, né? Tá? Isso vai acontecer. Vou mostrar depois mais situações aqui. Então, ele, ela, você e a gente no presente, cuidado com os verbos terminados em ir, porque termina em e, tá? Nós partimos no presente, partimos no passado, certo? Porque a conjugação para nós, no presente e no passado, é igualzinho aqui nos regulares, tá? Eles, elas e vocês é plural. Plural de ele, ela e você. Então, se ele parte, eles, elas e vocês partem, tá? Só cuidado aqui, hein? Pretérito perfeito. Ontem eu parti tarde de casa. Ele, ela e você partiu tarde também. A gente partiu, nós partimos, e eles, elas e vocês partiram. Partiram tarde também. Pretérito imperfeito. Antes da pandemia, só para dar exemplo, tá? Antes da pandemia, eu não partia tarde de casa, sei lá, tá? Eu não partia, ele e você não partia, a gente não partia, nós não partíamos, e eles, elas e vocês não partiam também. Futuro. Mesma terminação, né, gente? Futuro já começa a ficar chato, né? Por quê? Porque é tudo igual. Nome do verbo inteiro. É o nome inteiro do verbo. Partir. Escreve lá partir. Depois, terminação. Ei, a, emos, ão. Amanhã, partirei mais tarde. Ele, ela e você partirá também. A gente partirá, nós partiremos. Eles, elas e vocês partirão. Então, perceberam, né, dessa história de partiram, partirão. Comeram, comerão. Falaram, falarão. Ai, professor, é muito igual, né? É muito igual. Para nós, é bem diferente. A pronúncia para nós é muito clara. Mas eu entendo que, dependendo da sua língua materna, fica muito difícil de ouvir essa diferença, tá? Então, vou dar dica agora de como saber quando eu vou colocar AM e quando eu vou colocar AO, tio, tá? Olha só. Essa dica é específica para esta situação, tá? Isso aqui só serve para verbos regulares, só nessa situação em que a gente tem a mesma palavra, mas a terminaçãozinha é diferente. As duas últimas letrinhas são diferentes, tá? Isso só acontece, quer dizer, para dar essa dica aqui. Aqui, ó, pretérito perfeito e futuro
terceira pessoa do plural. Partiram, partirão. Comeram, comerão. Falaram, falarão. Tá? Então, olha só. Mesma palavra. Dá um zoom aí para vocês verem que é a mesma palavra. Tá? Então, ó, eles comeram salada ontem. E eles comerão salada amanhã. É a mesma palavra. Muda o quê? As duas últimas letrinhas. Então, AM, tempo passado. AO, futuro. Meus pais viajaram ontem. Onde está a sílaba forte? Já. Viajaram. Lembra que passado é antes, não é? Passado está antes da gente. O passado, então, a sílaba tônica, a sílaba forte, está antes. Viajaram. Viajaram. E o futuro? Futuro não é lá na frente? Então, a sílaba forte está lá na frente. Viajarão. Viajarão. Então, a dica para saber também, quando a palavra termina em M, tem som de O aí, por que é um M e não é um O? Porque a sílaba forte está antes. Quando a sílaba forte está antes, é um M lá no final, não é um O. Quando é um O de verdade, a gente fala ele forte, porque é um O. Viajarão. É um O de verdade. Não é um M que é no seu, né? Então, olha só. Partiram, suave aqui, ó. É um M. Um M querendo ser O. Partiram. Agora, partirão, ão é O mesmo, né? Partiram. Tá? Agora, cuidado que essa dica aqui, ó, é só para essa situação. Não significa que toda palavra com AO é futuro. Não é isso que está escrito aqui, tá? Aqui é a dica para os verbos regulares, terceira pessoa do plural. Nessas situações aqui, ó, em que a palavrinha é a mesma, e a gente precisa decidir se é um AM ou um AO. Aí eu vou saber que AM é passado, AO é futuro, tá? Vou dar só um exemplo de uma coisa que não tem nada a ver para vocês perceberem. Verbo estar. Verbo ser, vai que é mais fácil até. Eu sou, presente, né? Eu sou, você é, nós somos e eles são. Aquele é futuro? Não. Mas tem a OTIL, né? Não é isso, tá? É só para a gente diferenciar esta situação que confunde o som, porque a palavrinha é a mesma aqui, ó, tá? Para a gente saber quando é passado e quando é futuro. Então, quando a palavra for a mesma e eu tiver que decidir entre passado e futuro, eu vou lembrar que a AM é passado, a OTIL é futuro, tá bom? Não tem nada a ver com todas as palavras que existem, hein? Tá? Bom, depois vocês olham isso aqui direitinho em casa, que tá muito pequenininho aí, né? Aí vocês dão um zoom direitinho e olham, tá? Exemplos agora com frasezinhas com os verbos que a gente está estudando. Para vocês verem juntinho, ó. Eu falo com meu filho, eu como meu jantar, eu parto agora. Tá vendo? Ó? O. Para a pessoa eu. Você fala com sua filha, você come seu lanche, você parte agora. Ela fala com seus amigos, ele come um doce, ela parte agora. Lembra do parte, hein? Nós falamos bem português, nós comemos o lanche, nós partimos hoje. Ó, presente. Amos, emos, imos. Isso no presente, tá? Acontece. A gente fala com ele, a gente come o churrasco, a gente parte hoje. Eles falam muito, eles comem as frutas, elas partem hoje, tá? Então, só para vocês verem tudo juntinho aqui, que fica mais fácil, né? De visualizar as conjugações juntinhas. Pretérito, passado, né? A gente tem aqui, ó, uma tabelinha só para vocês verem alguns verbos juntinhos também. Infinitivo. Lembra desse nome? É o nome do verbo sem conjugação. O nome do verbo. Trabalhar, tomar, gostar, etc. É o infinitivo.
Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. E essa tabela está conjugada para a primeira pessoa do singular, eu. Tá vendo eu aqui? Eu. Então, cuidado, porque essa conjugação aqui é só para a pessoa eu, tá? Verbo trabalhar. Eu trabalhei no pretérito perfeito e no imperfeito eu trabalhava. Tomar, tomei, tomava. Gostar, gostei, gostava. Sonhar, sonhei, sonhava. Tudo igual? Tudo igual. Verbo regular, né? Comer agora. Verbos terminados em er. Comi, já viu hoje, né? Comi e comia. Receber, recebi, recebia. Escrever, escrevi, escrevia. Descer, desci, descia. Dividir, presta atenção. Dividir, dividia. É igual, é igual. Dirigir, dirigi, dirigia. Ainda bem, né? E assistir, assisti e assistia. Lembra que eu falei que os verbos regulares, terminados em ir, muitas vezes acompanham as mesmas conjugações dos terminados em er? Em algumas situações. Nesse caso aqui, sim. O passado da primeira pessoa, né, do singular eu, é igualzinho. Tá? Então, ó, comi, dividi. Comia, dividia. Tá vendo que é tudo igual? Ainda bem, né? Uma conjugaçãozinha a menos para a gente ter que aprender. Outros verbos agora para a gente trabalhar junto, tá? Outros verbos. Entrar é mais um verbo regular terminado em ar. Então, ele vai ter as mesmas terminações que o falar, tá? Então, a gente vai tirar as duas últimas letras, encontrar a raiz, e com a raiz e as terminações próprias, conjugar este verbo da mesma maneira que conjugamos o verbo falar, tá? Então, eu entro, ele aí, você entra, a gente entra, nós entramos, eles, elas e vocês entram, tá? Então, vamos aqui, ó, deixa eu explicar. Não é, tá vendo que o exercício não pede alguma coisa? Não tá pedindo um tempo, não tá pedindo nada. São só frasezinhas soltas aqui, só pra gente trabalhar um pouquinho, tá? Quando a frase der o tempo, ótimo. Quando ela não der, a gente vê o que a gente pode fazer. E eu vou explicando, tá? Na prova, sempre a gente vai pedir o tempo, ou as frases dirão o tempo, né? Amanhã, ontem, todo dia, tá? Então, não se preocupem com isso, só pra gente treinar um pouquinho. Vamos lá. Olha só. Eu, na aula atrasado. O que vocês acham que a gente pode pôr aqui? Muita coisa é possível, certo? Não tem problema, tá bom? Agora vamos ver um verbo terminado em er, né? Outro verbo regular terminado em er, para a gente trabalhar aqui também. O verbo beber, ó, que tem as mesmas terminações do verbo comer, tá? Então, eu bebo, ele bebe, nós bebemos, eles bebem, etc. Então, vamos também fazer isto juntos. Vamos lá. Provavelmente eu não bebo muito leite, porque antigamente eu bebia muito leite. Hoje não mais, né? Porque se eu ainda bebesse muito leite hoje, eu diria, eu bebo muito leite. Sempre bebi, continuo bebendo. Eu bebo muito leite, né? Mas como é uma habitualidade que eu tive só lá atrás, só no passado, não é lá atrás longe, né? É no passado, tá? Aí eu posso falar, antigamente eu bebia muito leite. E aí eu passo a informação, né, com essa frase de que hoje não mais. Antigamente eu bebia muito leite. Mostra uma habitualidade no passado, tá? Frequência no passado. Minha mãe bebeu. Quem é minha mãe? Eu pergunto, você faço essa pergunta, a pessoa fica, como assim, quem é sua mãe, professora? Eu vou saber. Calma. Minha mãe. Quem é minha mãe? Quem é minha mãe nos pronomes, minha gente? Quem é minha mãe nos pronomes? Minha mãe, feminino, singular, certo?
Mãe, feminino, singular, minha mãe. Então, feminino singular, nos pronomes, é ela. Lembra dessa associação? Precisa associar. Como é que eu vou conjugar o verbo para minha mãe? Eu preciso associar esse sujeito aqui da frase com algum desses pronomes aqui. No caso de mãe, singular feminino, ela, singular feminino. Tá? Por isso, minha mãe bebeu. Olha lá, ela bebeu, minha mãe bebeu. Tá? E eu bebo tudo tranquilo, né? Tudo bem. E agora, um verbo regular terminado em ir. Também, só para a gente treinar mais, ó. Tira as duas últimas letras, encontra a raiz e coloca as terminaçõezinhas próprias dos regulares, terminados em ir. Eu abro, ele abre, nós abrimos e eles abrem. Vamos lá. Olha só. Ela aporta para ele entrar. Abrir que é difícil mesmo, tá? Para vocês. Mas vamos lá. Ela abre a porta para ele entrar? Sim. Sempre que ele vem aqui, ela abre a porta para ele entrar. Pode falar que ela abriu a porta? Pode, ela abriu a porta para ele entrar. Porque a frase não nos disse nada, né? Agora, se tiver um ontem ali, se tiver algum tempo, precisa acompanhar, tá? Nós abrimos as janelas todos os dias. Por que abrimos? Porque é frequência. Todos os dias, presente. Né? A não ser que falasse todos os dias antigamente. Aí mudou. Né? Mas aqui é todos os dias, é agora. Tá? Então, presente. Ontem, deixa eu dar um espacinho para vocês enxergarem isso aqui melhor. Ontem, eles abriram, abriram, né? É passado, então é AM. Abriram, certo? Agora, amanhã, percebam que é a mesma palavrinha, hein? Tá vendo? Só muda as duas últimas letrinhas. Amanhã eles abrirão, né? Agora é a ótimo, certo? Então, essa história de AM e aótimo, né? O AM é passado, o aótimo é futuro, só nestas situações assim, ó, em que a gente tem a mesma palavra e a gente precisa decidir se é M ou se é O. O é futuro, M passado, tá? Certo? Então, mesmo que você não escute a diferença, tá? Você saberá escrever, tá bom? Bom, deixa eu ver só uma coisa aqui, quanto tempo temos, que eu quero falar mais uma coisinha para vocês aqui. Ó, antes de abrir para pergunta, já vou abrir, tá? Mas vou falar mais duas coisinhas que eu gosto de mostrar para você, mostrar para vocês vendo é melhor, tá? Do que só falar em algum momento. Duas dicasinhas, ó. Muitas vezes o aluno, ele decora, ele memoriza terminação, tá? E o que acontece? Ei. E em algum momento ele pode se confundir. Falar, parece que ei era para o passado, ou ei é para o futuro. É a mesma terminação. Ei. Qual é a diferença? A diferença é que no pretérito perfeito, a gente está usando só a raiz do verbo. Então, eu falei. E no futuro? No futuro, a gente está usando o verbo inteirinho. Então, ele é mais comprido mesmo. Falarei. Mas a terminação é a mesma. Tá? Então, no pretérito perfeito, a gente usa só a raiz. No futuro, a gente usa o verbo inteiro. Tem outro lugar que acontece a mesma coisa. Presta atenção. Nós, no verbo comer aqui, ó. Nós comemos no presente, comemos no passado, comeremos no futuro. Emos. Pois é. Só que no presente, no pretérito perfeito, a gente está usando só a raiz do verbo. Comemos. E no futuro?
o nome inteirinho do verbo. Comeremos, né? Então, a terminação é a mesma, emos, tá? Outra coisa, muita gente confunde esse emos aí, né, com presente, ó. No presente, presta atenção rapidinho aqui, hein? No presente acontece isso daqui, ó, nas pessoas nós. Amos, emos, imos. No presente e no pretérito perfeito, que é a mesma conjugação, certo? Comemos no presente, comemos no passado, né? Futuro, gente, futuro, só tem uma terminação para nós. Emos. Para qualquer verbo, tá? Então, no presente, sim, a gente tem amos, emos, imos. No futuro, não tem, é emos para todo mundo. Para todo mundo, para todos os verbos, tá? Todos os verbos no futuro, ó, nós emos, tá? Comeremos, falaremos, iremos, partiremos, abriremos, emos. Tá bom? Outra coisa, amanhã, mesmo assunto, tá? Eu já vou abrir para vocês aí. Amanhã, gente, é o mesmo assunto. Isso significa que eu vou falar de novo, exemplos de frases, falar de presente, passado, futuro. Claro que a teoria já foi tudo hoje. Amanhã a gente entra direto nas conjugações dos verbos irregulares. Amanhã tem mais interação, vocês vão participar mais, tá? O assunto é o mesmo, então a gente vai reforçar o uso desses tempos, tá? Só que serão os verbos irregulares, tá bom? Então não se apavorem não, porque a gente ainda vai falar muitíssimo de tudo isso daqui, tá? Deixa eu ouvir vocês aí. Deixa eu ver quem tem aqui. Hannes Santana. Fala, Hannes.